Olá! Estamos começando agora o programa Retrato Público, que traz para você o perfil de um dos vereadores da legislatura 2017-2020 aqui em Santa Maria. Hoje nós recebemos o vereador Dr. Ovidio Maier, que foi reeleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Olá, vereador, nós agradecemos a sua presença aqui no estúdio. Obrigado a vocês. Para a gente começar, vereador, como foi o início da sua carreira política? Olha, o início da minha carreira política foi assim, lá pelos início dos anos 80, quando eu estava terminando a faculdade de medicina. Eu sempre convivi muito, até durante a faculdade de medicina, ao final, com o Dr. Farré. Então, influenciado pelo Dr. Farré, eu comecei a ingressar na política, pouco a pouco. Na época, no partido, no PP. E aí depois o senhor foi eleito, essa é a quarta vez, né, que o senhor é reeleito. Não, terceira. Terceira? É, pulei um dos mandatos, eu não... Porque num dos mandatos eu fui candidato a vice-prefeito e como a gente não ganhou a eleição, eu fiquei 4 anos sem mandato. São alguns anos de experiência, né? Qual que é a diferença de ser um vereador reeleito depois de algumas vezes e ser na primeira vez? Olha, realmente agora, terceiro mandato, né, é muito mais tranquilo, temos mais experiência, sabemos mais o que vamos fazer e ainda bem que aqui na Câmara de Vereadores eu convivo com um grupo muito qualificado de vereadores, então é fácil de levar essa legislatura, porque dado a experiência e qualificação dos meus colegas também. O senhor é médico, ortopedista e traumatologista. Eu fiz faculdade de medicina aqui em Santa Maria, né? E me formei em 1983. E daí fui fazer especialização na Espanha, na Universidade de Navarra, onde fiz a especialização em cirurgia ortopédica e traumatológica. Depois voltei a trabalhar em Santa Maria. Depois fiz mestrado aqui em Santa Maria também e um pouco eu tinha um orientador na Alemanha, na Universidade de Constance. Então, meus estudos sempre foram Santa Maria e Europa, Santa Maria e Europa. A sua profissão, ela lhe auxilia nas suas atividades aqui no Legislativo? O médico sempre está muito junto das pessoas, da população, então ele tem uma ideia muito clara das demandas do que a população realmente precisa. Vou te dar um exemplo até, por exemplo, Juscelino Kubitschek era médico, foi quem construiu Brasília, ele era um médico da Polícia Militar, né? Então, muitos médicos realmente trilham também esse caminho da política. Por que a sua escolha pelo PTB? Em verdade, a minha primeira escolha pela ligação com o Dr. Farré tinha sido o PP. Mas eu, talvez muito por inexperiência, por estar iniciando na política, eu não me sentia muito confortável dentro do PP, né? E daí, nessa época, o ex-senador Zambiase, que nós muito amigos, muito próximos, o senador Zambiase me fez um convite várias vezes para que eu fosse para o PTB. E o PTB é um partido histórico, antigo, mais antigo, sabe, do Brasil, e eu acabei indo para o PTB, e no PTB vivo bem. Muito bem relacionado. Tem a minha colega do PTB, a doutora Deile, que é médica também, que nós nos damos muito e daí aí eu estou confortável. Nessa legislatura que começou esse ano, quais são as principais bandeiras que o senhor pretende defender? As duas grandes bandeiras minhas são a questão do interior, da infraestrutura do interior, das estradas, né, do interior.
né? Porque tudo, 70% do que está na mesa dos brasileiros, do que se come e o que se bebe, né, vem de propriedades de menos de 10 hectares. Então, eu sou muito entusiasta do fortalecimento do interior, né, das comunidades do interior, e a questão dos nossos hospitais aqui de Santa Maria, que nós temos 2 grandes hospitais para que, né, funcione, para que preste já um serviço para a comunidade, que é o Hospital Universitário da Unifra, né, a qual tem uma faculdade de medicina, precisa do seu hospital universitário, e o nosso Hospital Regional de Santa Maria, que é um hospital que não está saindo do lugar. Quais, na sua opinião, são as principais emergências da cidade nesse momento? Olha, as principais emergências, a principal é a questão da saúde, né? É a questão da saúde. Se alguém vai ao Hospital Universitário de Santa Maria, passa pelos corredores e vê o número de pacientes que tem internado em corredores e portarias, já vê o que realmente, né, a cidade precisa, né? O senhor fez nessa última eleição 1.563 votos. Como que o senhor avalia esse resultado? Olha, é voto para se eleger apenas, porque também eu não faço campanha. Eu não costumo fazer campanha. Eu acho que não tem uma pessoa que possa dizer assim, não, ele esteve aqui no nosso bairro, veio aqui veio no centro comunitário, veio na igreja, estava aqui fazendo campanha, né? Eu acho que eu nunca atravessei para essa candidatura aí, a vereadora, eu não atravessei a rua para fazer a campanha. Claro que eu tenho alguns apoiadores que fazem campanha para mim, mas eu particularmente... As pessoas me conhecem, elas acham que devem votar, voto. Se acham que não devem votar, não voto. Eu não posso estar, né? Para o senhor, qual é o papel do vereador? Na verdade, o vereador tem 3 papéis fundamentais, né? Um deles, o vereador tem que estar ao lado da população, né? Quer dizer, numa demanda, numa necessidade da população, ele tem que estar ao lado da população, né? O outro é fiscalizar o executivo, ver o que realmente, como é que a prefeitura está empregando o dinheiro público. E o terceiro, que eu acho menos relevante na situação atual, é fazer leis, né? Só que eu fico assim pensando, por fazer leis, né? Por exemplo, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que não é cumprido, o Estatuto do Idoso não é cumprido. Daí eu vou fazer mais uma lei, não entendo por que eu vou fazer a lei. Aliás, agora fiz uma, né? Fiz uma lei, eu vi porque é raro eu fazer lei. O senhor é da base do governo nesse momento. Como que é a sua relação com o governo, a relação de fiscalização, como ela se dá? A relação de fiscalização se dá pedindo informações, né, mesmo, ao executivo do andamento de várias necessidades, né, o andamento das estradas, o andamento dos postos da periferia, de farmácia, né, da prefeitura. Então, essas solicitações que se faz toda semana, se cobra, se vê, se vai atrás. Claro que nem sempre o governo pode, né, nos atender em tudo que nós, ou digo até que a população precisa, mas tentamos. Em relação à oposição, como é a sua relação com os vereadores de oposição? É boa, porque eu já conheço todos, né, há bastante tempo, então eu tenho um bom relacionamento. Talvez entrou agora há pouco, né, mas eu já tinha um relacionamento antes com o Valdir Oliveira, é muito bom, é tranquilo. O senhor acredita que tem uma dificuldade em relação a ser reeleito quando se pensa em uma primeira eleição? É mais difícil ser reeleito? Eu penso que sim. Eu penso que é mais difícil de ser reeleito, porque também a gente já é mais cobrado e nem sempre a gente pode, né, atender a tudo que a cidade precisa. Então existe essa dificuldade. E também tem a dificuldade que muitos vão fazer campanha, chegam em qualquer domicílio assim, não te preocupa, não precisa votar no Dr. Ovidio. Dr. Ovidio é o vereador eleito, esse está eleito, não precisa votar nele. E ali, às vezes, a gente acaba perdendo muitos votos. Como o senhor avalia a realidade política brasileira na atualidade?
Poxa, a realidade nacional é muito complicada. Ainda bem que a gente vive muito a realidade local, né? E daqui de Santa Maria sempre saíram grandes políticos e então a realidade local é uma realidade que nós temos na mão, temos sob controle. Agora a realidade nacional, também na eleição, na próxima eleição, o povo, a população que vai nos dizer o que eles querem, o que eles não querem. Será que eles querem continuar da mesma maneira? Vão mudar? Ou para eles não importa os denunciados nas diferentes operações que existem? Se não importa ou se isso importa? Eu acho que essa resposta é o povo que vai dar na próxima eleição. O que lhe motiva a continuar fazendo política? Poxa, as necessidades que a gente vê, né, que tem, e também a nossa experiência de médico e tudo de mais de 30 anos, né, eu digo, mas eu tenho algo a dizer, algo a contribuir, algo a colocar, então talvez muito mais a nossa experiência, fornecer para a população a experiência que temos, né, então isto que... Senão, se eu saio dessa cadeira, quem que vai ocupar a cadeira? Sei lá, né? Se eu tivesse certeza que era alguém bastante qualificado, eu não me importaria de ceder a cadeira, mas sabe lá o que vai acontecer. Já estamos em situação difícil e ainda se abre mão dessa oportunidade de trabalho, não dá. Existe alguma coisa que lhe desmotiva na política? Tem. Né? O que desmotiva realmente tem, aliás, sei lá, talvez seja meio a meio os motivos e o que desmotiva. Para mim, o que desmotiva é ver obra parada, iniciada, deterioro do dinheiro público, né? O realmente, às vezes, não pensar tanto na necessidade das pessoas. Tanto é que eu estou fazendo agora uma lei, né? Pedindo para que uma empresa, quando ela ganha uma licitação para fazer uma obra da prefeitura ou uma obra da Câmara, a empresa, quando ganha a licitação, que ela tenha junto um seguro, né, para se acaso ela não cumprir, que a prefeitura ou a Câmara de Vereadores seja ressarcido. Temos que segurar as obras não saem, às vezes elas custam sair do papel, quando elas saem do papel depois elas não andam também. Então isso é desmotivante, né? Vereador, então, para a gente finalizar, o senhor gostaria de deixar algum recado? Um recado que a população avalie muito, muito, muito bem os seus políticos para depois votar, que discutam os problemas em casa, os pais, os filhos, os familiares e os amigos, ou eu faço isso ou não faço. Né? Esse merece ou esse não merece. Acho que a população tem que se ater muito, porque às vezes, mas o político, sim, mas e quem é que botou o político lá? Botou o político lá, né? A população, o povo que votou e que às vezes não avaliou muito bem essa questão antes de dar o seu voto. Seria isso. Então tá, vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso estúdio. Nós convidamos você a continuar acompanhando a programação da TV Câmara. Até mais!